século XIV depois de Cristo. Em uma pequena ilha do lago Texcoco, os primeiros astecas encontram sua terra prometida. Eram um grupo de caçadores proveniente do norte, que em menos de 200 anos ergueu um império de 500.000 quilômetros quadrados. Eles conquistaram grandes civilizações da Mesoamérica, ocuparam seus territórios e herdaram suas crenças e seus conhecimentos milenares. Sua vertiginosa ascensão, sua colossal expansão e sua trágica queda são um dos episódios mais dramáticos da história da humanidade. Eduardo Bonilla é documentarista e pretende investigar os maiores enigmas do imenso Império Azteca. Qual é a origem desse povo misterioso? Que estranha força os levou a acreditar que eram escolhidos pelos deuses? Qual foi o segredo que fez de seus exércitos uma força invencível? E por que, em apenas 2 anos, sucumbiram diante de um pequeno grupo de espanhóis? Agora, Eduardo empreende uma jornada que desafia o tempo para descobrir os mistérios dos astecas. A exploração começa. Exploração Azteca. Cidade do México. Um antigo mito conta que os astecas abandonaram a ilha de Aztlán e na caverna do Monte Culhuacan, o deus Huitzilopochtli previu que eles se transformariam no Império do Sol. Mas antes, eles deveriam ver o sinal divino, uma águia devorando uma serpente. O grupo de caçadores peregrinou por mais de 2 séculos e em 1325 viu o sinal. Nesse lugar, fundaram México Tenochtitlan, a capital de seu império, uma imensa cidade que chegou a ter 200.000 habitantes e uma superfície de 15 quilômetros quadrados, que flutuava sobre as águas do lago Texcoco. Assim, reproduziam seu local de origem, a ilha mítica de Aztlán. Mas ainda hoje, ninguém sabe ao certo de onde vieram os astecas. Será possível encontrar a ilha lendária e a misteriosa caverna? Para rastrear o mito na história, a exploração começa a 40 quilômetros do Distrito Federal, onde se desenvolveu a primeira grande civilização da Mesoamérica, a monumental Teotihuacan. Ela foi o lugar mais sagrado do Vale do México, e os astecas acreditavam que o Sol havia nascido naquele lugar exato. Seria o mito de Aztlán uma representação simbólica de Teotihuacan, a cidade que dominava o centro do México 1000 anos antes do Império Azteca? Sérgio Gomes realiza investigações há anos nesse local. Quem são os teotihuacanos? Quem foi essa sociedade? Foi uma sociedade formada desde o início pela integração de uma grande quantidade de grupos étnicos. E sabemos pelas pesquisas que temos realizado há várias décadas que a cidade teve uma extensão de cerca de 23 quilômetros quadrados. Uma cidade perfeitamente urbanizada, construída numa espécie de rede perfeita, foi construída como uma réplica da forma como eles concebiam o universo. O traçado urbano de Teotihuacan tem uma linearidade exata. Tanto a Estrada dos Mortos como a Pirâmide do Sol e da Lua estão posicionadas 15 graus e 18 minutos ao leste do norte. Que misterioso propósito teria essa precisão? Essas construções que têm a forma de bases de pirâmide representam as montanhas. São uma espécie de representação simbólica das montanhas. Por que as montanhas? Porque a montanha é um elemento sagrado. Ela marca o momento da criação original. Os teotihuacanos construíam suas pirâmides para que fossem montanhas sagradas, onde se comunicavam com seus deuses. O mito azteca diz que o deus Huitzilopochtli previu sua glória numa caverna em um monte. Seria essa uma referência ao interior de uma pirâmide? A gente está na cúspide da Pirâmide do Sol.
o que seria a parte mais próxima da parte celeste. Abaixo, o túnel representa o mundo subterrâneo. E depois temos a Terra, a parte terrena. E estamos próximos de ter um contato com os deuses. Você falou num túnel. Tem algum túnel aqui embaixo? Debaixo da pirâmide do Sol, mais ou menos a 6 metros de onde ela desponta, há um túnel que os teotihuacanos construíram para representar o mundo subterrâneo. Em 1971, aos pés da Pirâmide do Sol, foi descoberta a entrada de um túnel milenar. Seus 100 metros de comprimento terminam em uma caverna de 4 câmaras. Seria essa a caverna sagrada do mito asteca? Ao sul de Teotihuacan se encontra outra misteriosa relação entre astecas e teotihuacanos. O Templo da Serpente Emplumada, um deus que os astecas chamavam de Quetzalcoatl. Seu culto vem de 3.000 anos atrás. O culto à serpente emplumada não tem origem em Teotihuacan, mas é nela que se cristaliza e se conjuga todo esse conceito da serpente emplumada. E de Teotihuacan se expande a muitas outras culturas na Mesoamérica desse tempo. Esse deus misterioso reunia as forças do céu em sua plumagem e o poder da terra em seu corpo de serpente. Seu templo se encontra no extremo de uma praça retangular, meio metro abaixo do nível no solo. Os teotihuacanos construíram e prepararam a cidadela para inundar. Não para inundar com grande quantidade de água, mas para formar um espelho onde se via a montanha emergindo do mar primordial. A cidadela foi desenhada para que, em épocas de chuva, a praça de 400 metros de lado inundasse. Assim, o templo se transformava num símbolo da criação original. A ilha que emerge do mar primordial, será essa a imagem que os astecas utilizaram para definir a ilha mítica de Aztlán? Essa cidade foi abandonada por volta do ano 650 ou 700 depois de Cristo. Os astecas chegaram a esse lugar muitos séculos depois e o consideraram um lugar sagrado, um lugar mítico. Eles não tiveram nenhuma relação com o Teotihuacan mais do que em termos simbólicos. Astecas e teotihuacanos compartilhavam o culto à serpente emplumada e a seus principais símbolos: a ilha primordial e uma caverna sagrada no interior de uma montanha. Mas se tratavam somente imagens simbólicas ou foram espaços verdadeiros que ainda não foram descobertos? Os astecas mencionam esses lugares no Códice Boturini, um antigo documento que relata sua peregrinação e que ainda é conservado na biblioteca do Museu de Antropologia do México. Será esse misterioso manuscrito um mapa que guiará a exploração até a mítica Aztlán? O Dr. Patrick Johansson tenta há anos descobrir sua enigmática mensagem. Tenho estudado documentos, tanto documentos pictográficos quanto o Códice Boturini, que tem todo um discurso baseado em imagens. Era dessa maneira que se expressavam os antigos. Poucas são as imagens astecas que sobreviveram à conquista espanhola. E cada uma das peças conservadas apontam pistas para desvendarmos os mistérios que persistem sobre o Império. As maiores pistas podem ser encontradas nos livros sagrados que conseguiram escapar dos ataques dos conquistadores. Eles são conhecidos como códices, documentos pictográficos pintados sobre papel amate ou pele de animal. O Códice Boturini narra o início da história asteca. O Códice Boturini é certamente um dos documentos mais importantes da história pré-colombiana do México. Ele tem 22 lâminas, mede uns 5 metros e 50 centímetros de largura. Eles iam lendo e desdobrando, seguindo a peregrinação dos astecas desde a origem Aztlán até o México, Tenochtitlán. Temos a ilha de Aztlán aqui, temos aqui um templo e temos a Chimalma, também que é a mãe de Quetzalcoatl. Passamos por uma ilha envolta, rodeada de água, e temos uma travessia dos povos que seguem para outro lugar. É o famoso Culhuacán, o lugar do morro encurvado, ou, para mim, lugar dos avós. Dentro desse morro temos a caverna
onde o povo mexica entra no ventre de uma montanha e vai ser gestado. Os dois lugares, tanto essa montanha, esse monte encurvado, como essa ilha, podem ser localizados geograficamente? Eu acho que é um pouco difícil, porque Aztlán é um lugar que pode ter sido histórico no norte, nas estepes do norte do México. Mas quem sabe, é muito difícil encontrá-la. Na primeira lâmina estão as 3 grandes pistas para se encontrar a origem asteca. A ilha de Aztlán, a caverna sagrada do Monte Culhuacan com o deus Huitzilopochtli e a misteriosa presença da mãe do deus Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Será possível decifrar o enigma de Aztlán com esses 3 indícios? Haveria mais pistas no códice? Eu considero muito importante ver onde termina o mito e quando ou onde começa a história. Na lâmina 7, chegamos a Tula. Tula é muitíssimo importante porque os mexicas queriam unir sua linhagem a um povo com muita história e tradição, como os toltecas. Eles quiseram se misturar aos toltecas. Exatamente. Os toltecas formaram o grande estado que precedeu o dos astecas. Sua capital, Tula, é o ponto mais distante da mítica peregrinação identificável na geografia do México. Segundo o Códice Boturini, os astecas chegaram a essa cidade no ano 3 Pedernal, equivalente ao ano de 1196 de nosso calendário. Eu quero presentear você com essa cópia da peregrinação que pode ajudar na sua viagem retrospectiva do México Tenochtitlan até a Tula de Toltecayotl. Se Aztlán existe, a única maneira de encontrá-la seria refazendo a mítica peregrinação narrada no Códice Boturini. 80 quilômetros ao norte do Distrito Federal, no estado de Hidalgo, fica a cidade de Tula, a capital do Império Tolteca. E a parada asteca mais distante que se pode rastrear na história e no território mesoamericano. Tula, cidade sagrada. Será que permanecem indícios que permitam a reconstrução da mítica peregrinação asteca até Aztlán, seu ponto de partida? Robert Cobean estuda há 30 anos a fascinante cultura dos antigos toltecas. Quem foram os toltecas? Há muitos tipos de toltecas nas crônicas antigas, mas os toltecas de Tula, daqui de Hidalgo, são os habitantes de uma cidade grande, que é a cidade de transição entre Teotihuacan e Tenochtitlan. A cultura asteca ou mexica é descendente direta dos 2 grandes impérios que a precederam no centro do México. O primeiro grande estado, Teotihuacan, surge no ano 200 a.C. e seu poder se estende até 700 depois de Cristo. Tula herda a supremacia do vale desde 800 de nossa era até sua queda em 1100. Finalmente, os astecas se tornam os senhores da Mesoamérica do século XV até a chegada dos espanhóis. Há uma tradição guerreira muito importante em Tula. A maior parte da classe alta dos toltecas e dos mexicas eram guerreiros. Eles se vestiam como guerreiros armados, como os atlantes de Tula. E realmente muitos costumes de guerra dos toltecas foram retomados pelos mexicas. Eles têm vários tipos de armas. A arma principal é uma lança curva. É como um traje de gala também. Na verdade, tem uma cobertura com plumas de águia real que são muito difíceis de se conseguir. A ferramenta-chave na expansão dos toltecas foi a guerra. 3 séculos depois, os astecas ergueriam seu império sobre a mesma base militar. Teria sido aqui que os astecas aprenderam a arte da guerra? O que há na parte de trás? Algo muito importante. São colunas, com imagens de 14 personagens da dinastia real de Tula. E esse é o rei mais famoso de Tula. É um retrato de Topiltzin-Quetzalcóatl. A maioria dos especialistas acha que ele foi um dos primeiros reis. Ele tem o símbolo maior de todos os personagens, que é uma enorme serpente emplumada, ornamento do rei. E tem um disco de turquesas em seu peito. E tem também a arma dos Atlantes, que mencionamos antes. Então Quetzalcóatl, além de Deus, foi um homem? Sim, claro. Um rei? Claro que sim.
Em Tula, a serpente emplumada se transforma no rei Topiltzin Quetzalcoatl, um misterioso homem-deus, branco e barbudo, que reina até 850 d.C. 7 séculos depois, os astecas ainda temiam seu profetizado retorno. Onde e quando se origina o culto a este misterioso homem-deus? As origens do culto ao deus Quetzalcoatl são antigas. Há imagens de serpentes emplumadas desde a Nicarágua e a Costa Rica até o sul do Arizona e até o Novo México. Há representações da serpente emplumada ao longo de mais de 4.000 quilômetros desde a laguna de Assososca, na Nicarágua, até o sul dos Estados Unidos. Na península de Yucatán, os maias a chamavam de Cuculcán. Em Veracruz, para a civilização do Tajín, era Trece-Conejo. No centro do México, Quetzalcoatl. Inclusive ao norte, se repetem suas imagens até a nação Hopi, no Arizona. Em Tula e em Tenochtitlan, a misteriosa serpente foi também o deus do vento, Hecatl, e seu altar circular era idêntico em ambas as cidades. Há uma continuidade nas crônicas e lendas que sobreviveram dos dois povos. Aqui temos uma crônica muito importante sobre os toltecas que se chama a História Tolteca Titimeca. E há uma famosa imagem das 7 cavernas de Ticomostoc, que é o lugar de onde saíram as tribos dos toltecas. É muito parecida com a lenda sobre a origem dos mexicas em Aztlán. O mito de origem dos toltecas é muito parecido com o narrado no Códice Boturini. As cavernas de Ticomostoc seriam o equivalente ao Monte de Culhuacan, onde os astecas se encontram com o deus Huitzilopochtli. E sua forma remete misteriosamente à caverna subterrânea da Pirâmide do Sol, em Teotihuacan. Esse lugar teria sido verdadeiro? Será possível encontrá-lo? Os dois grupos, toltecas e astecas, começaram sua migração no noroeste do México. E Tula e Tenochtitlan foram fundadas em parte por gente do norte, os chamados Titimecas. Suspeitamos que muitos dos elementos guerreiros de Tula e de Tenochtitlan venham dos Titimecas. Ou seja, se quiser encontrar as origens dos astecas, a raiz tem que ir até o norte. Se vai realizar essa viagem, esse livro vai te ajudar. Robert, muito obrigado. Boa viagem. Os ancestrais dos astecas e dos toltecas foram os Titimecas, tribos nômades de caçadores que habitavam o deserto. Ambos os povos descrevem peregrinações idênticas depois de atravessar as profundezas de uma montanha. Segundo o Códice Boturini, Aztlán se encontraria em algum lugar distante ao norte da capital tolteca. Mas, ao longo desse enorme percurso, centenas de imagens similares a essa ilha se repetem na paisagem como num espelho. A exploração entra, a partir daqui, no terreno mitológico para tentar encontrar o enigmático local onde começou a história dos astecas. Exploração Azteca. A seguir. É provável que os astecas, em sua origem, tenham sido provenientes dos povos do sudoeste dos Estados Unidos. A cabeça da serpente é virada para o norte para sinalizar suas migrações. E os astecas podem ter sido, em algum momento, parte dos Hopis? Eles podem ter alguma relação e há indícios e pistas disso. Exploração Azteca. Exploração Azteca. Os astecas chegaram ao Vale do México depois de peregrinar por 200 anos. Mas seu lugar de origem ainda não foi encontrado. Um antigo manuscrito asteca poderia ser a chave para resolver o enigma. A exploração persegue os passos dos astecas detalhados neste documento. Tula é a parada mais distante da peregrinação e foi descoberta em território mexicano. Os dois povos adoravam Quetzalcoatl, a serpente emplumada, e diziam que seus ancestrais titimecas vinham de um lugar no norte distante.
Os astecas o chamavam Aztlán e os toltecas Chicomostoc. 1.400 quilômetros ao norte de Tula fica a enigmática Paquimé, uma das poucas cidades que se ergueram no meio do deserto titimeca. Seus primeiros assentamentos são de 700 depois de Cristo. E no ano de 1200 começou seu período de maior esplendor. Terá sido Paquimé uma das primeiras paradas da mítica peregrinação asteca? Eduardo Gamboa é o arqueólogo encarregado do local. O que pode me contar da relação que havia entre os astecas e os habitantes de Paquimé? Imagina-se que Paquimé foi fundada como um centro de intercâmbio entre culturas do norte e culturas do sul. Os astecas, como império, provavelmente devem ter pensado em aproveitar um pouco dessa riqueza que Paquimé tem. E que produtos havia? Conchas de turquesa, porque a concha vem do Pacífico e a levam terra adentro. E a turquesa, que vem do Arizona e do Novo México, passa por aqui para ir até o oeste do México e ao centro do México também. Desde 700 depois de Cristo, a rota da turquesa se estendeu do centro do México até o sudoeste dos Estados Unidos. Foi um caminho de mais de 2.000 quilômetros pelo qual circularam produtos perigosos e grupos de pessoas em busca de novas terras. Terá sido essa também a rota da peregrinação asteca? Então, é provável que as pessoas que chegaram a Paquimé tenham ficado aqui, mas os astecas estavam buscando uma terra prometida. Então, eles não encontraram em Paquimé a terra prometida e seguiram para o sul, Quer dizer que entende? são dois grupos que podem ter partido juntos de um único lugar de origem. Sim. Os habitantes de Paquimé chegaram aqui, se estabeleceram e os astecas seguiram até o sul. Exatamente. Temos aqui uma referência que é o Montículo da Serpente, que mostra o sentido que mostrou essa migração. Paquimé era de grupos organizados socialmente através de clãs. Esse clã selecionava um ente da natureza, que pode ser uma serpente ou que pode ser até Vênus, para representar a si mesmo por esses sistemas de religiões totêmicas, e é provável que os astecas, em suas origens, tenham sido totêmicos. A segunda lâmina do Códice Boturini descreve o início da peregrinação, quando os astecas abandonam Aztlán, divididos em clãs. Um deles leva o Huitzilopochtli, o deus do fogo asteca, nas costas, e seu animal totêmico é a serpente. Esse clã teria relação com o grupo que construiu o Montículo da Serpente em Paquimé? Será uma primitiva referência a Quetzalcoatl, a serpente emplumada? Esses montículos se chamam templos. Sua função é religiosa. O da serpente é muito significativo porque, além de dar uma conotação ao clã, também tem uma orientação. Você pode ver que essa serpente está virada do sul para o norte. O Montículo da Serpente de Paquimé é uma construção simples, mas sua mensagem é contundente. A cabeça aponta para o norte. Estaria ela indicando o lugar de origem dos astecas? Que povos se encontravam ao norte de Paquimé? Um exemplo de outra coisa muito significativa no Montículo da Serpente, em particular, é que os povos usaram as referências dos Hopis, usaram as referências totêmicas para sinalizar também suas migrações. E quem são os Hopis? São um povo do sudoeste dos Estados Unidos que habitou originalmente os estados de Utah, Colorado, Arizona e Novo México. E, segundo suas histórias míticas, de lá partiram em migrações para os 4 pontos cardeais. E voltaram desses 4 pontos cardeais a um encontro da Terra Prometida. Um dos grupos que partiu foi para o sul e não voltou. Podiam ser os astecas? É uma possibilidade. As coincidências entre os mitos de origem Hopi e astecas são muitas, no sentido de acreditarem que Deus os criou em um mundo interno, dentro do mundo. Eles vêm do mundo subterrâneo, sobem para esse mundo, chegam ao ponto em que estamos agora e depois migram para os 4 pontos cardeais. À medida em que a exploração avança, as respostas acumulam mistérios.
As coincidências entre os mitos Hopis e os astecas e toltecas nos fazem imaginar que esses grupos podem ter tido uma origem comum. Sendo assim, Aztlán, o ponto de partida asteca, poderia estar muito próximo. No sudoeste dos Estados Unidos se encontram vários sítios arqueológicos do milenar povo Hopi. Uma civilização que conseguiu se desenvolver em meio às adversidades do deserto. Cultura Chaco. Sobre os imensos paredões de pedra, ainda se conservam os intrincados símbolos com os quais descreveram sua visão de mundo e suas travessias migratórias. Dentro de sua arquitetura, destacam-se os chamados redutos subterrâneos. Eles são conhecidos como kivas, e as interpretações indicam que eram utilizados em ritos que remontam às suas origens nas entranhas da Terra. A exploração adentra o universo Hopi, um dos povos vivos mais antigos das Américas e que talvez guarde os segredos da origem ancestral dos astecas. Existem sinais da cultura asteca no sudoeste dos Estados Unidos? Será essa terra a antiga localização da mítica Aztlán? Há mais de 1000 anos, a nação Hopi ocupa os territórios do norte do Arizona. Segundo sua mitologia, seus antepassados migraram desse lugar para os 4 pontos cardeais, para depois voltar à sua terra sagrada, o centro do universo. Terá sido esse o ponto de partida das míticas peregrinações dos toltecas e os astecas? Maika Lomombaia é um arqueólogo Hopi que conhece profundamente os segredos de seu povo milenar. Tenho aqui comigo um livro onde podemos ver alguns símbolos. Será que poderia reconhecer alguns? Tá legal, vamos dar uma olhada. Tá. São códices toltecas e aqui tem uma reprodução dos códices astecas. Os símbolos daqui que você me mostrou relacionados aos astecas são parte dos símbolos que nós Hopis usamos. Esse aqui é o mesmo símbolo que temos aqui. Ele representa um escudo e também os calendários diferentes que temos. O escudo da estrela Hopi é muito similar ao símbolo que identifica a Timalma, a mãe de Quetzalcoatl, no Códice Boturini. Há mais indícios que vinculam a origem dos astecas aos milenares Hopis? E os astecas podem ter sido, em algum momento, parte dos Hopis? Eles podem ter alguma relação. E, definitivamente, há indícios e também pistas disso. Claro, você vê a serpente aqui e as pessoas saindo. A história sobre o clã da serpente entre os Hopis. Um grupo saiu daqui há muito tempo para voltar à terra da serpente do sul. Eu posso mostrar para você algumas relações e algumas semelhanças que temos com os símbolos que você me mostrou. Existem conexões e nós sabemos disso. A mais forte nós já conhecemos, que é a língua. Os Hopis são parte da família de linguagem dos Uto-Astecas. Certamente há relações ali. Sugestivamente, a língua e os símbolos que os Hopis ainda usam são semelhantes aos usados pelos astecas há mais de 500 anos. Essa região teria sido habitada pelos primeiros astecas? Os Hopis chamam esse lugar de Tiahuanasabi, o centro do mundo. 1000 anos atrás, seus antepassados estabeleceram as principais aldeias em correspondência direta com o cinturão de Órion. Oraibi fica em Third Mesa e se alinha com a estrela Mintaka. Shongopov em Second Mesa, com Ainilan. E o Alpi, em First Mesa, corresponde a Aunitaki. Segundo seus mitos, foi nessa região que se iniciaram as migrações dos vários clãs Hopis. Seria esse também o legendário deslocamento da mítica Aztlán? Os primeiros astecas teriam sido parte de um antigo clã da nação Hopi?
Para desvendar o mistério, a exploração entra num espaço sagrado onde os Hopi guardam com cuidado a história que seus ancestrais lhes legaram em antiquíssimas inscrições talhadas em pedra. Exploração Azteca. A seguir, Esse é um símbolo bem raro, que é basicamente um mapa. Ao sul temos o símbolo da serpente. Esse símbolo que está para o sul poderia ser dos astecas? Sim, pode ter alguma relação. E o clã da serpente também vivia aqui nessa área quando ele entrou em erupção. Então era um sinal para eles de que grupos como o clã da serpente deveriam se separar. Exploração Azteca. Exploração Azteca. Um antigo mito relata que os astecas vêm de uma ilha legendária chamada Aztlán e que na caverna de uma montanha, seu deus Huitzilopochtli ordenou que eles peregrinassem até alcançarem a glória. Ninguém sabe com certeza se esses lugares existiram. Os antigos códices astecas e toltecas podem ser lidos como um mapa. A exploração segue os rastros desses documentos e a repetição do misterioso símbolo da serpente para encontrar o lugar onde se iniciou a história asteca. Os milenários Hopi do sudoeste dos Estados Unidos partilham língua, mitos e símbolos com os povos mesoamericanos. Estaria nessa região o lugar de origem dos toltecas e dos astecas? Onde estamos, Mika? Que lugar é esse? Esse lugar é especial. Os clãs deixaram muitas marcas. E há centenas de petróglifos aqui. Centenas de símbolos. Tem alguns bem aqui. Esse é um símbolo bem raro, que é basicamente um mapa dessa área aqui. No meio aqui, como no seu livro, tem um ponto central. Este aqui? Isso, esses diferentes mapas mostram como os símbolos dos clãs aqui são bem parecidos com os símbolos de clãs que nossos ancestrais usavam. Todos eles têm uma linha que vem com eles. E isso mostra a direção das migrações do clã dentro dessa área. Depois, para o sul, você tem o símbolo da serpente. Esse símbolo que está para o sul poderia ser dos astecas. Pode ser. Olha a serpente aqui. O mapa das peregrinações indica o rumo seguido por cada um dos clãs Hopi. O mais inquietante é que o clã que peregrinou até o sul é identificado com o símbolo da serpente, muito similar ao que um dos astecas leva na segunda lâmina do Códice Boturini. A sociedade do clã da serpente é baseada em guerreiros. Eles defendem o povo. Todas essas tradições se encaixam em como nossos ancestrais migraram para lugares diferentes, inclusive a área de onde vieram os astecas. Então há uma relação, não duvidamos disso. Isso representa os diferentes grupos que também surgiram dos subterrâneos e até quando entramos em nossos kivas, vamos para a direita e saímos pela esquerda, como podemos ver aqui. Definitivamente representa um local de reunião onde nossos ancestrais emergiram para o quarto mundo e também foram instruídos por Massaw a fazerem suas migrações. A kiva é uma câmara cerimonial subterrânea de forma circular e em seu solo um buraco representa o umbigo do mundo, o Sipapo, portal através do qual os Hopi emergiram para a terra e de onde seu deus, Massaw, ordenou que peregrinassem. A semelhança com os mitos de origem mesoamericanos é assombrosa. Os toltecas surgiram das profundezas das cavernas de Ticomostor e os astecas da caverna do Monte Culhuacan. Lá, seu deus Huitzilopochtli deu início à sua peregrinação. Os três povos teriam o mesmo lugar de origem? Massaw e Huitzilopochtli seriam o mesmo deus? Esse é um símbolo de Massaw. Ele é o guardião do quarto mundo. E o que aconteceu com os três mundos anteriores? O que houve?
Nos 3 mundos anteriores, a civilização humana foi corrompida. Então a Terra lembrou a eles que deviam voltar ao estilo de vida Hopi e não se distanciarem dela e se corromperem. Alguns dos sinais foram a erupção das crateras, os furacões. Tudo parece indicar que os astecas fizeram parte do clã Hopi da Serpente. Seus símbolos, suas práticas guerreiras e suas crenças em mundos prévios são pistas indiscutíveis. Agora, a exploração parte para o sudoeste do Arizona, a terra de origem do enigmático clã da Serpente. No coração desse território se encontra o campo vulcânico São Francisco, um dos espaços mais simbólicos do povo Hopi. O que transformou esta região em um lugar sagrado? Seria ela a terra de origem dos astecas? Mika, o que estamos vendo ali no fundo é restos de lava, não é? Dá para ver uma linha de material escuro. Foi onde ocorreram as erupções. A grande explosão expele lava e ela continua saindo e saindo. Ela escorre pelos lados e se espalha em várias direções. Nossos ancestrais estavam vivendo nessa área, em várias aldeias, e todas as histórias que o clã Hopi conta são de que a terra ferveu. Ela começou fervendo e tremendo antes da erupção. Aí, finalmente, a erupção ocorreu. E toda essa área foi deixada queimando, com toda a lava saindo de dentro da terra. Há quase 1000 anos, o campo vulcânico São Francisco entrou em erupção. O mar de lava cobriu uma superfície de centenas de quilômetros quadrados e a nuvem de pó e cinza produziu uma devastadora mudança climática que provocou deslocamentos enormes da população. Esse fenômeno ocorreu entre os anos de 1050 e 1150 d.C., data estimada do início da migração asteca. Terá sido essa a causa da mítica peregrinação? E o clã da Serpente também vivia aqui nessa área, quando ele entrou em erupção. Então, isso era um sinal para eles e outros grupos, como o clã da Serpente, de que deveriam se separar. Alguns foram para o sul, alguns para o leste e outros foram em outras direções. Você pode me contar essa história do clã da Serpente que se foi? Eles voltaram algum dia? Bom, não, eles não voltaram, mas nós temos em comum a cultura, os símbolos, a língua, o que mostra que ainda estamos ligados de alguma forma. Nós temos com eles laços antigos. Por exemplo, a história de Parrana. Para nós, Parrana é o irmão branco mais velho que foi embora quando as migrações começaram. Quando ele foi para o leste, disse que um dia ele voltaria. Nós também esperamos que Parrana volte. Os vínculos entre astecas e Hopis são cada vez mais profundos. O mito de Parrana é idêntico ao do homem-deus Quetzalcoatl, o que pode demonstrar que esses povos tiveram uma origem comum. Há tantas semelhanças entre as duas culturas que, sabe, me faz sentir honrado de estar aqui. Eu vou dar a você o livro que me levou a conhecer você e seu povo. Obrigado pelo presente. Temos muito a partilhar, muito a aprender. Então, vamos fazer uma oferenda. Vamos fazer a oferenda aos cones de cinza vulcânica, o lugar onde houve a erupção, para que sempre lembremos que precisamos manter o estilo de vida Hopi vivo. Todas as coincidências, como Parrana e Quetzalcoatl, o clã da Serpente, a vinda de outro mundo, o terceiro mundo e o quarto, essas são origens e tradições similares entre os Hopis e os astecas. Não temos dúvida disso. O quanto essas relações são profundas é algo que podemos buscar juntos. Os astecas podem ter sido membros do clã da Serpente em seu início. As impressionantes coincidências entre os Hopis e os astecas sugerem isso. Mas o passar dos séculos e o profundo impacto da conquista espanhola impedem que isso seja provado. A exploração volta ao Distrito Federal.
onde outro antigo manuscrito, conhecido como o Mapa Sigüenza, traz uma pista contundente para se entender por que a origem dos astecas continua sendo um mistério. Exploração asteca. A seguir. Por que você acha que os astecas inventaram um novo lugar de origem? É toda uma história que eles criam para se mostrar como povo predestinado pelo deus Huitzilopochtli para conquistar grande parte da Mesoamérica. Aqui se fazia a prática do sacrifício humano para alimentar o sol, para que ele continuasse em seu ciclo. Exploração asteca. Exploração asteca. Cidade do México. A origem dos astecas é um enigma. Algumas pistas sugerem que no início podiam ser um grupo de caçadores nômades que peregrinou desde o sudoeste dos Estados Unidos. Mas é provável que uma vez que alcançaram o controle do Vale Mexicano, tenham reinventado seu passado para legitimar seu poder frente aos outros grupos que migraram como eles desde o norte distante. A historiadora Maria Castaneda de la Paz assegura que o mapa de Sigüenza traz uma nova visão sobre a origem dos astecas. O que você pode me dizer sobre o mapa de Sigüenza? Bom, qual é a importância dele? Isso, o mapa de Sigüenza é uma das versões da peregrinação asteca no que diz respeito à saída dos protagonistas, os astecas de Aztlán. E a tradição diz que lá aparece o deus Huitzilopochtli, que prevê um futuro grandioso para eles. Isso é bastante incomum, porque há uma série de documentos, e temos muito bem estabelecida essa tradição, em que se diz que quem viveu na cidade do México saiu de Ticomostoc, enquanto temos outra série de documentos que dizem que saíram de Aztlán. Temos dois lugares de origem nas histórias, e diferente de Aztlán, Ticomostoc é um lugar de uma tradição muito antiga na Mesoamérica. Ticomostoc é o lugar de origem da maioria dos povos que migraram para o centro do México. Mas os astecas afirmavam ter vindo de Aztlán. No mapa de Sigüenza, a lendária Ticomostoc é só uma escala menor da peregrinação. Que segredo oculta a diferença entre o lugar de origem asteca e o do resto dos povos do Vale Mexicano? Somente os Tenochtitlan vêm de Aztlán. Como eu disse, Ticomostoc é um lugar de onde costumam vir os povos que migravam do norte, menos os Tenochtitlan. É um lugar inventado e é novo. Ninguém mais vem de Aztlán. Por que você acha que os astecas inventaram um novo lugar de origem? É toda uma história que eles armaram em torno de um passado que provavelmente era de um simples povo caçador-coletor, para mostrarem-se diante da história como o povo predestinado pelo deus Huitzilopochtli a conquistar grandes partes da Mesoamérica. As diferentes versões da peregrinação permitem supor que os astecas manipularam sua história para provar um destino divino. Mas apesar da origem gloriosa que inventaram, o certo é que conseguiram erguer do nada um império monumental. Templo Maior. O arqueólogo Raul Barreira rastreia há décadas os vestígios do Império entre os prédios do Distrito Federal. Estamos exatamente no lugar onde se construiu o Templo Maior da grande cidade de Tenochtitlan. Os mexicas, de alguma maneira, tinham a ideia de que era um povo escolhido, é isso? Bom, assim diz a lenda. Imagine, em menos de 200 anos, esse império conseguiu se consolidar, conquistar muitas regiões da Mesoamérica, inclusive até a América Central. Então, o Templo Maior que está aqui é dedicado aos principais deuses mexicas, Huitzilopochtli e Tlaloc. Se deve a eles a consolidação desse império. No Templo Maior, os astecas simbolizaram a base dupla que sustentou o sucesso do império: a água, a agricultura e a vida sintetizadas no templo a Tlaloc, e o fogo, a guerra e a morte representados no altar ao deus tribal Huitzilopochtli. Os mexicas vão representar uma recriação do cosmos nesse espaço que é sagrado. Esse é o Axis Mundis, é o centro do universo.
Aqui se realizava a prática do sacrifício humano para que permitisse que o cosmos e que o universo continuassem funcionando. Faziam isso para alimentar o Sol, para que ele continuasse o seu ciclo. Era um dever, uma necessidade. Por que um dever? Quem impôs essa obrigação a ele? A realização do sacrifício humano, acho que é uma característica das sociedades mesoamericanas. E o Império Azteca, de alguma maneira, herdou muito de outros povos que o precederam. É uma característica do mexica adotar diferentes aspectos de outras culturas, inclusive já desaparecidas, como os toltecas e os teotihuacanos. A tribo dos astecas conseguiu o impensável. Em um século, se impôs aos poderosos povos que ocupavam o Vale do México e herdou a responsabilidade cósmica de teotihuacanos e toltecas. Alimentar o sol com sangue humano. Mas qual era a verdadeira função dos sacrifícios humanos? Eles correspondiam a seu fervor religioso ou foram utilizados para gerar temor em seus inimigos? A ambição de poder asteca era incomparável. 100 anos depois de controlar o vale, tinham conquistado as grandes civilizações da Mesoamérica. Quais eram suas táticas de guerra invencíveis? Que segredo dominavam seus esquadrões de elite, os temidos guerreiros Águia e Jaguar? A pequena ilha do Lago Texcoco se transformou em uma das cidades mais monumentais da antiguidade. Como conseguiram erguer Tenochtitlan sobre as águas de um lago? As chaves para resolver os enigmas do Império Azteca permanecem ocultas embaixo do solo mexicano. A exploração continua. Então essas cavernas não têm apenas uma função religiosa, mas também política, porque a classe governante se legitimava a partir dos rituais e dos lugares de origem. É preciso muito esforço para chegar aqui. A que altura estamos agora? Agora você está respirando 40% de oxigênio. Esse era o monte principal, onde ficava o sacerdote, esperando que levassem a ele uma das crianças que seria oferecida. Ela era sangrada aqui.